Estou morando no Japão atualmente. Quero agradecer novamente ao Portal Mie, a todos vocês que estão assistindo. Curtam, compartilhem. Boa noite, Jorge. Boa noite, Cleusa. Mandem suas dúvidas. Podem mandar suas dúvidas para a minha página também, fonoaudióloga Rafaela Galego, tá? Então, vamos dar continuidade ao nosso assunto, tá? Eu vou passar aqui bem rapidinho no que eu falei, que eu não sei como é que vai ficar a questão, se o outro vídeo vai ficar disponível ou se vai ficar só esse. Ah, obrigada, Jorge, tá? Então, eu vou falar aqui bem rapidinho pelo que eu já falei, né? Sejam todos bem-vindos, boa noite. O pessoal acho que deve estar tentando entrar ainda, né? Que eu caí, mas estou de volta. Ah, então o Jorge está assistindo um pouquinho que está muito ocupado. Ok. Então, vamos lá. Então, eu estava falando sobre a deglutição, né? Que o tema de hoje é deglutição e disfagia, tá? Então, a deglutição é o ato de engolir alimentos, tá? Saliva ou líquidos. Então, é uma função que transporta o alimento da boca até o estômago, tá? Então, deglutição é isso. Então, a deglutição primeiro se inicia pelo um ato voluntário, que é a mastigação, tá? Então, depois da mastigação, a língua empurra o alimento para o fundo, né? Para ir para a faringe, né? E da faringe vai para o esôfago, tá? Então, boca, faringe, esôfago. Eu falei um pouco da anatomia, né? Sobre que existe a faringe e existe o esôfago e a laringe. A laringe é por onde entra o ar e a faringe o esôfago é por onde vai o alimento até o estômago. Então, eu falei um pouco sobre isso. Eu não sei como vai ficar essa questão, se esse vídeo anterior vai ficar disponível, mas de qualquer forma são duas vias, né? Uma entra o ar e a outra entra o alimento. Então, o alimento sai da boca para a faringe, tá? Então, depois dessa região da faringe, o alimento vai para o esôfago, certo? Então, essa fase já é involuntária, certo? Então, a primeira fase é voluntária, que é a mastigação, e depois vem a fase involuntária, ok? Então, se ocorrer algum problema da condução do alimento da boca até o estômago, chama-se disfagia, tá? Então, se ocorrer alguma dificuldade, algum problema nessa condução desse alimento da boca até o estômago, o nome é disfagia, tá? Então, pode se apresentar com sintomas de uma mastigação que demora muito, escape de saliva, né? Escorrer saliva pela boca, tosse, engasgo, né? Então, o importante é que o alimento desça para o esôfago, né? O alimento sai da boca e vai para o esôfago sem entrar nas vias aéreas inferiores, né? Sem entrar na laringe. Então, é muito importante que esse alimento desça em segurança, tá? Então, tudo isso, toda essa deglutição, toda essa função, né? Todos esses atos que ocorrem, eles ocorrem por conta da interação entre músculos e nervos. Então, músculos e nervos, né? Ocorre uma interação entre eles para participarem dessa função que é a deglutição. Ok? Então, deixa eu ver se ficou faltando algum ponto importante. Então, vamos dar continuidade. Então, é importante lembrar que a mastigação e a deglutição são encadeadas. Então, o que acontece? Ocorre a necessidade da investigação, né? O médico precisa investigar fazer várias perguntas para o paciente. Então, o médico tem que vir fazendo perguntas, o fonoaudiólogo tem que vir vindo fazer perguntas lá do início, né? Quais os alimentos que você come, se você usa garfo, se você usa colher, se você capta o alimento corretamente, né? Se sua boca, né, faz a limpeza de todo o utensílio, como você mastiga, né? Então, são várias perguntas, porque a mastigação e deglutição são encadeados, eles não estão separados, eles começa pela mastigação, né? A mastigação está dentro da deglutição, faz parte do processo de deglutição. Então, existem muitas perguntas que os médicos fazem. Então, é muito importante a gente estar atento. A minha outra live foi sobre mastigação. Então, se vocês quiserem ver sobre os benefícios da mastigação, acessem lá a outra live, tá? Que está disponível no Portal Mie,
que a mastigação tem ligação direta com a perda de peso, tá? Então, é muito importante que o médico faça perguntas, o fonoaudiólogo faça perguntas desde o processo da mastigação, tá bom? Então, a deglutição normal requer uma coordenação da boca, faringe e esôfago, tá? Então, vamos para o ponto aqui principal, né? Que são as fases da deglutição. Então, precisamos entender as fases da deglutição para a gente entender o quanto é um processo importante, né? O quanto é importante a deglutição, tá, gente? Então, o objetivo aqui é passar todas essas informações para vocês. Eu sei que são alguns termos técnicos, né? Que não tem como a gente não usar, porém, são informações preciosas que vocês podem estar ajudando algum parente de vocês, os pais de vocês, os avós de vocês, porque a disfagia é um problema que acontece muito, tá? Então, as fases da deglutição são 3, tá? Então, temos a fase oral, a fase faríngea e a fase esofágica. Então, a primeira fase, a oral, né? Antes da fase oral, existe a fase preparatória oral, que é a fase que você está sentindo o cheiro do alimento, né? Você vê a cor, você escolhe o alimento que você quer comer, né? Então, o cérebro já começa a receber informações de que você está com fome, que você vai comer, né? O cérebro já começa a mandar informações. Então, essa fase aí antecede a fase oral, né? Então, tem a escolha do utensílio, se você vai comer com garfo, com colher, com hashi, no caso aqui no Japão, né? Então, inicia-se então a fase oral, né? Coloca-se o alimento na boca e ocorre a mastigação do alimento. Então, ocorre toda a mastigação do alimento, como eu falei, a saliva é muito importante nessa fase para preparar o bolo alimentar, tá? E aí, o que acontece? A língua empurra o alimento para a faringe, tá? Então, a língua faz um movimento que empurra a comida para a faringe, tá? Que é essa região que fica aqui atrás, depois da base da língua, né? Depois da base da língua, aí vem a faringe, ok? Então, que já é uma fase que é involuntária. Então, a mastigação é voluntária, a fase faríngea já é involuntária. Então, nessa fase, que é uma fase crucial, importantíssima, ocorre a ativação do reflexo de deglutição. Então, o que ocorre nessa fase? Então, quando o alimento vai para a faringe, ocorre a elevação e anteriorização da laringe, né? Isso é um termo bem técnico, mas assim, o que eu vou explicar a vocês é que assim, a via aérea, a parte por onde entra o ar, ela se protege. Então, está aqui. O ar entra por aqui, o alimento entra por aqui. A comida está aqui. Então, ela precisa sair do caminho. Então, a laringe se eleva e anterioriza para que o alimento vá para o esôfago, né? Então, a gente não quer que o alimento vá para essa parte, senão vai para o pulmão, vai causar pneumonia. Então, essa é a fase importantíssima. E o que acontece também, ocorre também um fechamento do espaço entre a boca e o nariz, para que, não ocorra escape de comida pelo nariz, né? Então, tem alguns pacientes que ocorre, né, o retorno, né? O alimento começa a escorrer pelo nariz, tá? Líquido. Então, é nessa fase que ocorre esse vedamento entre o espaço da boca e o nariz e ocorre também a proteção, né, do canal que vai entrar o ar para que a comida não entre nesse canal e depois não tenha uma pneumonia, né? Para o alimento ir para o local correto, que é o esôfago, e depois ir para o estômago, tá bom? E na terceira fase, que é a fase esofágica, né, os movimentos peristálticos do esôfago vão levar o alimento, né, até o estômago. Então, depois que o alimento, né, estava na faringe, foi para entrar no esôfago, então o esôfago se abre o esfíncter esofágico superior, o alimento entra, né, depois abre o esfíncter esofágico inferior, o alimento vai para o estômago, tá bom? Então, o comprometimento funcional de toda essa ação causada por doenças, né, vou dizer as causas que o que pode levar à disfagia, então, todo esse comprometimento funcional leva a uma alteração motora, né, causado por doenças e ocorre a disfagia, tá? Que é um distúrbio da deglutição. Então, disfagia é um distúrbio da deglutição, onde o bolo alimentar tem dificuldade de chegar ao estômago, tá? Então, é muito importante aqui eu falar para vocês sobre o prejuízo social que a disfagia causa.
Então, o que acontece? Eu já tive pacientes que não iam mais para restaurantes por conta da disfagia. Então, exemplo, paciente que não conseguia conter o alimento na boca, né? Então, tava com falta de sensibilidade, né? E falta de controle motor oral aqui, não conseguia controlar. Não tinha controle aqui dos lábios para vedar, né? A boca, então o alimento escorria. Então, tinha vergonha. Então, as pessoas se isolam, né? Algumas pessoas que têm disfagia se isolam, né? Ficam tristes. Porque a alimentação, né? Sentir o gosto da comida traz alegria, né? Então, você não sentir mais o gosto da comida, né? Assim, você não sentir mais assim com um momento de prazer é muito ruim, né? Então, causa tristeza, depressão, isolamento. Então, é muito importante a questão da disfagia. Principalmente nas pessoas mais velhas, né? Que já estão, assim, às vezes já tem depressão por conta da idade e ainda tem que enfrentar esse processo, tá? Então, existe a disfagia orofaríngea e a disfagia esofágica. Então, a disfagia orofaríngea é alguma alteração na fase oral, né? Ou faríngea, tá? E a esofágica é a alteração na fase esofágica, que pode ser uma fraqueza dos músculos ou um estreitamento do esôfago, tá? E aí ocorre a disfagia esofágica. Então, o alimento pode cair nos pulmões, tá? Então, a disfagia pode ser que ocorra que o alimento entre nos pulmões e ocorra a pneumonia, tá? Então, é muito importante que o mecanismo de proteção das vias aéreas inferiores esteja funcionando muito bem. Então, é muito importante que todo esse controle muscular esteja funcionando para que o alimento vá para o local correto, tá, gente? Eu vou falar aqui agora para vocês que a disfagia, ela não é uma doença propriamente dita, tá? A disfagia, ela tem uma causa. Então, pode ser após cirurgia que a pessoa faz, né? Pode ser na região aqui da cabeça e pescoço, pode ser um AVC, Parkinson, Alzheimer, esclerose lateral, paralisia cerebral, o processo do envelhecimento, tumor, câncer de cabeça e pescoço, uma obstrução mesmo do esôfago, tá? E doenças nos músculos. Então, vários fatores, né, várias doenças podem ocasionar a disfagia, tá? Podem levar à disfagia. Então temos crianças disfágicas, temos adultos disfágicos, temos idosos disfágicos. Então, e as pessoas às vezes não ligam muito, né? As pessoas às vezes estão com sintomas, vê que os pais, os avós estão com alguns sintomas assim diferentes, mas não dão muita atenção. E depois, quando vai levar no médico, né, que já está numa situação já que a pessoa não quer mais comer, aí já tá grave, já pode ser uma doença que está num estágio mais grave, né? Já é uma disfagia que está num estágio que vai precisar de usar sonda, né? Talvez a reabilitação fonoaudiológica não tenha um resultado efetivo naquele momento, né? Precisa de uma sonda para evitar desnutrição. Então, é um assunto muito importante, gente, tá bom? Mandem dúvidas se tiverem, comentem, compartilhem, ok? A gente teve uma quedinha aqui da internet aqui, mas já tá tudo ok, tá bom? Então, vamos lá. Então, os sinais e os sintomas da disfagia, tá? Então, tosse, tá? É um dos principais. Tosse, engasgo, refluxo gastroesofágico, febre sim, por conta do quê? Da pneumonia que pode estar ocorrendo, tá? Por conta do alimento nos pulmões. Então, sensação de bolo na garganta, aquela sensação de que o alimento não desce, o alimento está parado, tá? Na garganta. Recusa alimentar, né? O idoso não quer comer, o adulto, a criança não quer comer. Aumento de secreção, então aumento de secreção em vias aéreas superiores, né? Então, tosse com catarro, né? Então, aumento de secreção aqui nessa região. Pneumonia, né? Mudança na voz, então após as refeições, a voz fica com um aspecto diferente. Será que não tá entrando comida aí, né? Na laringe, onde ficam as pregas vocais, né? Então, o alimento não é para ir para esse lugar. Então, pode ocorrer uma alteração na voz. Dificuldade de preensão dos alimentos. Então, né, quando vai morder, né, na fase da mastigação, de tirar o alimento
do utensílio, da colher ou do garfo, né? Então ocorre uma incoordenação, cai, né? Ou então escorre a saliva, né? Então dificuldade de mastigação, o alimento voltando pelo nariz, né? O alimento voltando pelo nariz, então é um sintoma também, tá? Um sinal. Insegurança e ansiedade durante a alimentação. Então, tem aquele, né, os pacientes, quando eu trabalhava lá no Brasil no setor de câncer de cabeça e pescoço, que eu estava fazendo o curso, então, o que acontecia? Os pacientes, eles ficavam com medo, né? Então, tinha pacientes que já estavam podendo comer aquele alimento, aquele certo alimento que antes apresentava risco, mas agora não apresentava mais, e eles não queriam comer. Por quê? Porque, né, se engasgou, tossiu muito, traumatizou, então não queria mais comer aquele alimento. Então a gente teve todo um processo com a equipe, né, para que o psicólogo, para que essa pessoa volte a comer aquele alimento que não causa mais risco, tá? Então a pessoa fica ansiosa, insegura de aceitar o alimento. Dor, tá? Dor também. Perda de peso, tá? Suor excessivo, então você nota que a pessoa está perdendo peso, você nota que ela está suando durante as refeições, né? Ela pode estar sentindo dor, então você pode notar que ela está suando. Desnutrição, tá? Então a pessoa fica desnutrida ou desidratada, tá? Sonolência também, tá? Então todos esses sinais e sintomas tem a ver com a disfagia, tá? Então, não quer dizer que por a pessoa sentir isso, ela sente dor quando engole, é disfagia e enfim. Não, pode ter outras patologias associadas, né? Não necessariamente a disfagia, mas é bom investigar, tá? Qualquer sinal, qualquer sintoma é bom investigar, é bom levar no médico, porque o quanto antes descobrir, melhor, tá? Então, o diagnóstico. Como é que ocorre o diagnóstico? O diagnóstico ocorre você ir ao fonoaudiólogo, né? Fazer uma avaliação. O gastro e o otorrino, né? Fazem parte da equipe médica que estão ligadas a essa área, né? Essa parte da disfagia, né? Então, o gastro e o otorrino está ligado a isso. O gastroenterologista e o otorrinolaringologista, tá? Então, tem exames, né? Que ajuda, tem a endoscopia, né? A videoendoscopia, que coloca um endoscópio, uma câmerazinha, e o médico vai filmar o que está acontecendo durante a descida desse alimento, né? Então, esse alimento está indo para onde? Vamos filmar aqui para ver o que está acontecendo. E existe também um exame chamado videofluoroscopia, né? Que também filma no momento da deglutição, porém como se fosse um exame em raio-x, né? Então, aí você vê realmente, né? A gente usa um corante, então vê realmente para onde o alimento está indo, se ele está indo para o esôfago ou se ele está indo para a laringe, tá? Então, esses dois exames são bem importantes. O tratamento. Então, quais são os tratamentos da disfagia? Então, o fono entra aí, é muito importante, tá? O tratamento da disfagia. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai treinar e gerenciar através de técnicas e manobras compensatórias para que a deglutição ocorra normalmente. Então, a gente vai modificar os utensílios, a gente vai modificar as consistências, né? Então, exemplo, aquela pessoa está se engasgando muito com líquido, então, vamos oferecer mais pastoso, ou então é melhor sólido. Então, a gente vai modificar os utensílios, né? Então, o garfo não está dando certo, vamos partir para a colher. Aquele copo não está muito bom, vamos adaptar um novo copo. Então, o fono tem que ter todo prestar toda a atenção, né, no que pode se fazer para ajudar a pessoa disfágica. Então, a postura, né, durante as refeições, né, ver em que postura que tá, se come muito deitado, então, a inclinação da cabeça. Então, tudo isso é bom o fonoaudiólogo estar atento, né? Então, o importante é também treinar a família, né? Educar a família para que oferte esse alimento, né? Com cautela, com segurança.
Então, toda uma equipe de médicos, psicólogos, fisioterapeutas respiratórios, fonoaudiólogos e nutricionistas ajudam esse paciente disfágico, né? Então, o bom é fazer várias refeições, tá? Então, em vez de fazer uma refeição e comer muito, faz várias refeições comendo pouco, né? Quebra o alimento, né? Mastiga bem, mastiga bastante, tá? Ou então amassa, às vezes é melhor amassar o alimento, tá? E engrossar o líquido, né? Todo paciente disfágico, assim, quase todos, a gente necessita que engrosse o líquido, né? Porque o líquido penetra mais facilmente na região da laringe para ir para os pulmões. Então, engrossar o líquido, né, ajuda. Então, existe o espessante, né, que a gente coloca na água, no suco, na sopa, e fica mais grosso aquele líquido que a gente ofertar para a pessoa que está com disfagia, tá? A cirurgia também pode ser um tratamento, né? Então, exemplo, no caso de tumor no esôfago, então ocorre, a gente faz né, o médico faz a cirurgia e retira esse tumor, né? Pode também colocar um tubo para dilatar o esôfago, no caso, se o esôfago precisar de dilatação, tá bom? Então, pode acontecer o quê? A disfagia pode estar muito grave, tá? E essas estratégias que eu falei que o fono faz, pode ser que não sirvam, né, naquele momento, tá? Então, tá uma emergência, a pessoa tá com desnutrição, tá com desidratação, tá? Então, vamos fazer o quê? Via alternativa à alimentação. Então, você deve ver algumas pessoas que usam sonda nasogástrica, né? Então, é uma sonda que vai do nariz até o estômago para que ocorra a alimentação. Ou, né, quando assim está inviável, assim, não tem chance de reabilitação, não tem chance da pessoa engolir neste momento, né, e por alguns meses ela não vai conseguir comer ainda pela boca. Então, como essa sonda incomoda, né, a maioria dos pacientes, então realiza-se a gastrostomia, que coloca a sonda diretamente no estômago, né? Então, vocês também já devem ter visto alguns pacientes que ficam com a sonda aqui na barriga para colocar o alimento direto no estômago, tá? Então, às vezes ocorre isso. Então, assim, depois que ocorre, no caso se for realizada uma gastrostomia, então é muito importante que ocorra a estimulação tátil-térmico-gustativa, tá? O que é isso? Então, assim, é importante porque a família também pode estar fazendo esse processo, tá, gente? Então, quem tem avós, quem tem pais, né, que tem disfagia, né, ou filhos, né, que tem a disfagia, é importante a gente participar do tratamento, não deixar só na mão do profissional. E existe a estimulação térmico-gustativa que ajuda muito, né? Porque essa estimulação dá continuidade às informações perceptivas da boca. Então, a boca, né, continua ali com a função dela de coordenar, né? Principalmente a deglutição de saliva. Então, a gente não está mais engolindo comida, mas tem a saliva. Então, é importante que ocorra um mecanismo de deglutição eficiente da saliva, tá? Então, essa estimulação é muito importante. Então, a gente usa cotonete, usa gaze, tá? A gente usa chocolate ou o líquido de algumas frutas, né? Vai passando assim, né? Então, não é para ofertar um braço ou uma colher, porque a pessoa está disfágica e pode entrar a comida, né? O líquido nos pulmões. Então, a gente vai usar uma gaze só para a pessoa sentir, né? O gosto, né? A temperatura, o toque. Então, a gente vai usar um cotonete, né? Então, a gente vai trabalhar também com a higiene oral, né? Manter essa boca sempre limpa, né? Então, assim, por quê? Porque pode ser que ela tá da gastrostomia e volte a se alimentar via oral, tá? Então, tem pacientes que, infelizmente, né, ficam por muito tempo na gastrostomia, mas tem pacientes que com a terapia, vai aos poucos, né, ocorre a reabilitação e o paciente volta a se alimentar via oral, tá? Então, é bom manter essa estimulação para que, quando ocorra esse retorno pela via oral, né, a boca esteja com os movimentos coordenados por conta da estimulação que ocorreu,
tá? Então, o que é importante, né? O que é mais importante, assim, sobre esse assunto, né? Que hoje ocorre muito, tá? A disfagia ocorre muito, a dificuldade de deglutição ocorre muito, é muito importante, principalmente nos idosos, que a gente vê que tá com tosse, que tá com secreção. Então, pode ser que está ocorrendo ali uma disfagia, está indo comida para os pulmões, tá? Não, a comida não está descendo toda para o estômago, então temos que estar atento a isso. Então, ficar atento se a pessoa não quer mais se alimentar, né? Se o idoso, o adulto ou a criança recusa, né? Já não quer comer a comida toda, na hora da alimentação faz cara feia. Então, né? O que está acontecendo, né? Principalmente os pacientes que têm alguma dificuldade intelectual. Então, a gente, né? Alguns familiares, não está entendendo, né? Ele não está conseguindo se comunicar. Então, coloca comida, mas não sabe o que está acontecendo. Né? Então, assim, buscar, prestar atenção, se reclama de dor, se toca aqui, né? Então, ficar atento se a pessoa não quer mais se alimentar. E tosse e engasgo. Gente, tosse e engasgo são manobras de defesa do organismo. Se a pessoa está tossindo, está engasgando, está tossindo, é o organismo tentando se defender. Então, não, a comida não pode entrar por esse canal, a comida tem que ir para o outro lugar, aqui para o esôfago. Então, tosse para que ocorra a limpeza, né? Para que esse alimento saia daquele lugar que ele não está correto ele descer por ali. Então, ficar observando se tem muita tosse constante durante as refeições, tá? E se ocorrer algum sinal ou sintoma desses que eu falei, então já levar logo o médico, já levar logo no otorrino, levar no fono, tá? Já levar logo para fazer uma anamnese, né? Fazer uma avaliação, porque quanto mais cedo descobrir, né, o que está ocasionando essa disfagia, melhor para o tratamento, né? O diagnóstico precoce é a melhor prevenção, tá? Porque a disfagia, assim, como prevenir a disfagia? Então, claro que mastigar bem, comer devagar, né? Comer mais vezes é importante, mas, assim, existem doenças que assim, não temos muito controle. Então, se a pessoa tiver um AVC, acontecer um acidente de carro, né? Ou se a pessoa começa a apresentar um quadro de alguma demência. Então, não dá para controlar isso, né? Mas dá para você observar uma alteração no comportamento na hora da deglutição. Então, está diferente o comportamento. Então, vamos levar para ver o que é, né? Então, chegou lá, tá sentindo dor na hora de engolir, chegou lá no médico, descobriu que tá com câncer, né? Na região de cabeça e pescoço, que eu falei, fiz uma live sobre câncer. Então, descobriu precoce, a chance de cura, tá 90%, né? Então, é muito importante a gente estar atento a todos os sinais e sintomas, né? Meu objetivo aqui é escolher temas para vocês que possam ajudar, né? Temas a ver com a fonoaudiologia, que as pessoas possam ajudar os parentes, os amigos. Então, sugiram temas, tá? Curtam, compartilhem, tirem dúvidas, certo? Curtam a página do Portal MIE, tá? Que está cedendo esse espaço para que a gente possa passar informações para vocês de qualidade, tá? Para quem não me conhece, meu nome é Rafaela Galego, tá? Hoje eu falei sobre deglutição e disfagia, tá? Falei sobre os sinais e sintomas. Então é isso, boa noite para vocês. Obrigada por vocês terem me acompanhado até agora, tá bom? Um beijo para vocês, boa noite, fiquem com Deus e até a próxima.